Fala galera, beleza? Então mais uma vez aqui eu, o amigo Edivaldo, e estou aqui para gravar uma videoaula para vocês, demonstrando aqui a instalação de um sistema operacional Linux e vou executar também alguns comandos básicos para que nós possamos aprender mais sobre esse sistema. Eu escolhi aqui de várias distribuições que eu já utilizo, eu escolhi uma versão aqui do Linux, uma distro do Linux, que eu utilizo para manutenções em computadores. Uma distro bem pequena, bem leve, você roda ela em qualquer computador antigo ou novo, e ela é uma distro, pessoal, que ela foi, assim, vamos dizer assim, projetada para aqueles computadores que não tem mais usabilidade, né? Eles ficaram, por serem obsoletos, sistemas novos não é possível ser instalados neles porque vai pesar muito. Então essas máquinas elas requerem sistemas operacionais leves, né? Então esse sistema que eu vou utilizar aqui é mais para que seja utilizado nessas outras máquinas. Mas veja, nós podemos também utilizar essas versões para fazer recuperação de máquinas de clientes. Tipo, a máquina do seu cliente está com problema e você precisa acessar, ela não está inicializando e você precisa acessar a máquina do cliente e recuperar os arquivos. Então é uma distribuição Linux muito legal. Eu tenho aqui já uma instalada, inclusive a Slax 64 ou 64 bits. É uma versão Linux muito boa, você roda ela em pendrive, fácil você consegue recuperar os arquivos do seu cliente. Então, sem mais delongas, vamos instalar aqui uma máquina virtual e para esse exemplo eu vou estar utilizando o Linux, o Core Plus, certo? Essa versão do Linux, ela é uma distro bem leve. Para vocês terem uma ideia, está aí mostrando nos status, né? Eu coloquei aqui o mouse aqui em cima do arquivo, ele está mostrando aí, ó, um pequeno balão dizendo 157 megas. Então você vê que é um arquivo bastante pequeno, tá bom? Então vamos lá. Vou clicar aqui no botão novo. Em seguida eu vou colocar o nome da versão que eu vou instalar, Core Plus. Eu costumo colocar, pessoal, o nome da versão aqui, nome do sistema, seguido da versão, né? Como eu fiz aqui com esse, tá bom? Porque aí eu sei o que é aquela máquina virtual, qual é o sistema que está ali. Aqui ele já identificou que é um sistema Linux, tá bom? Versão e enfim. Vamos lá. Clicando no botão próximo. Deixa eu ver aqui, que eu já fiz uma instalação hoje, então vou botar aqui instalação 2. Vamos lá, próximo. Aqui o tamanho da memória, ele não requer uma máquina, vamos dizer assim, super potente, tá bom, pessoal? Uma máquina até de 512 MB vai rodar essa distro fácil. Só que eu vou manter as configurações padrões aqui da criação da máquina virtual. Então, do meu computador, eu tenho aqui um computador com 20 GB de memória RAM. Eu vou disponibilizar apenas 1000 GB aqui para essa máquina virtual. Então vamos lá, próximo. Agora é a hora de criar o disco virtual, né? Nós já sabemos que todo computador precisa ter aí um disco rígido para que a gente possa alocar os arquivos do sistema operacional dentro dele. Na máquina virtual não seria diferente, mas nós vamos criar também aqui um disco virtual, né? Onde vai ser alocado lá os arquivos. Lembrando, pessoal, que quando eu falo que todo computador precisa de um disco rígido, um HD, eu estou dizendo para ele funcionar, né, sem a necessidade de dispositivos removíveis, ou seja, sem eu precisar estar com um CD-ROM ali dentro do drive, né, sem um pendrive ali na USB. Então ele vai rodar pelo HD e não por esses dispositivos, tá bom? Vou clicar aqui no botão criar. Então aqui ele já me dá aqui o tipo de disco rígido. Vou deixar nas configurações padrões, tá bom? Próximo, dinamicamente alocado, ou seja, eu vou usar essa opção aqui porque é o seguinte: eu vou liberar um espaço do meu HD para me instalar essa distro, e à medida que ela for crescendo, ou seja, que eu for consumindo espaço, o próprio sistema de máquina virtual vai reconhecer e vai continuar liberando espaço para mim. Se eu deixar nessa opção tamanho fixo, quando eu atingir o limite que eu disponibilizei, eu não vou conseguir manipular mais, ou seja, aumentar mais aquele disco. Eu teria que criar uma outra máquina virtual e assim poder estar utilizando da forma que eu queira. Enfim, vou deixar aqui nessa opção que eu recomendo para vocês, dinamicamente alocado.
Próximo. Então no meu HD físico eu vou liberar um espaço de 12 GB para a criação dessa máquina virtual, certo? E à medida que eu for utilizando, ele vai pegar 12 GB, ok, pessoal? Mas ele vai crescendo de acordo com a minha usabilidade do sistema. Quanto mais eu usar, gerar arquivos, salvar arquivos, né? Igual um pendrive, você vai usando, vai usando, vai usando e ele vai enchendo. Então o meu vai ser dessa forma. Eu vou liberar 12 GB aqui. E à medida que eu for precisando de espaço, o próprio sistema de máquina virtual aqui, né, que eu estou utilizando o Oracle VirtualBox, ele já vai reconhecer que eu preciso de mais espaço e vai estar liberando mais espaço para mim. Por isso que eu escolhi a opção dinamicamente alocado. Vou clicar aqui no botão criar. Máquina virtual criada e pronta, tá certo? Agora vamos fazer algumas configurações para que nós possamos assim utilizá-la. Vamos clicar aqui no botão configurações. Em configurações eu vou usar desses menus aqui, eu vou utilizar sistema e armazenamento. Sistema para me habilitar os dispositivos que eu vou estar utilizando. Disquete vou remover, então vou desmarcar. Vou deixar aqui rede, tá bom? Para que a minha máquina virtual tenha internet. Eu vou estar utilizando aqui o CD-ROM, o disco rígido e a placa de rede. Tá certo, pessoal? Agora aqui em armazenamento, antes de ir para armazenamento, olha só que interessante. Eu tenho que colocar aqui o disco, o CD-ROM, que é onde eu vou instalar o arquivo ISO, certo? Para a primeira posição, ou seja, na hora que a minha máquina estiver ligando, ele vai procurar o sistema operacional aqui dentro do meu CD-ROM, tá bom? E aí eu vou poder instalar ele dentro do meu disco rígido, tudo de maneira virtual. Aqui em armazenamento, eu tenho aqui o meu CD-ROM, certo? Note que ele está vazio. Imagine o seu notebook aí, a caixinha onde você coloca o CD, né? Que nós chamamos de driver, tá certo? Então, o drive, onde você coloca o CD-ROM, o drive, ele está vazio. Você precisaria, para inserir um CD aí no seu computador, você apertaria o botão, a gavetinha do drive sairia e você colocaria o CD, não é isso? Então aqui ela está vazio. Eu vou colocar o CD aqui dentro. Para colocar o CD aqui, eu vou clicar nessa opção, certo? E aqui eu vou escolher imagem de disco. Aí você já precisaria ter baixado o sistema do seu interesse, o sistema Linux ou Windows do seu interesse, para você poder escolher a imagem. Como eu já fiz isso, então quando eu clicar aqui, ó, escolher uma imagem do disco, eu já venho aqui na pastinha onde eu baixei e coloquei os meus arquivos. Então aqui eu tenho a distro que eu vou utilizar, o Core Plus corrente, a versão corrente, né, a versão mais atual. Então essa versão é que eu vou instalar. Olha o tamanho dela, pessoal. É incrível esse sistema aqui para que vocês trabalhem com manutenções aí, tá bom? Muito bom. Vocês podem colocar no pendrive, não precisa instalar no computador do cliente. Ele roda de modo live, né? Você pode rodar ele ali dentro do pendrive, certo? É fantástico, tá bom? Nesse caso aqui eu vou tanto estar rodando ele de modo do live e depois eu faço a instalação no disco rígido para que vocês possam ver. Também bastante prático, certo? Então para máquinas antigas, máquinas desprezadas aí, vamos dizer assim, que vocês encontram pelo meio do mundo e que o destino dela seria o lixo eletrônico. Então vamos ajudar o meio ambiente. Nós utilizamos esses sistemas operacionais aí leves que estão sendo disponibilizados para que a gente coloque nessas máquinas. Também tem aqui, ó, o Slex 64-bit, muito bom, vocês podem baixar eles lá dos sites, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui o Core e vou marcar no botão abrir, certo? Note que aqui, ó, o meu CD-ROM que antes estava vazio, ele agora tem um arquivo ISO, né, pronto para ser executado. Pronto, galera, somente isso a minha máquina virtual já vai funcionar. Eu vou dar OK. Então vamos executar a nossa máquina virtual, tá bom? Então vou clicar aqui na máquina virtual Linux Core Plus e vou clicar no botão iniciar. Aguardemos então o carregamento da nossa máquina virtual. Vocês vão ver como ele é bastante leve, fácil, certo? Ele já entrou aqui nas opções. Eu posso deixar na primeira opção e dar Enter. E ele já faz o carregamento do sistema operacional Linux Core na versão 13.1, como mostra aqui acima.
Então vamos aguardar. Ele mostra também o site, né, tinycorelinux.net. Pronto, já carregou o meu sistema operacional, já estou com ele pronto para utilizar, certo? Então olha só, eu estou aqui dentro do Core, tá bom? Core Plus, na versão 13.1 e já está instalado, já está funcionando, né, o Linux via, vamos dizer assim, via CD-ROM, né? Lembrando que eu baixei a imagem ISO e fiz ela carregar pelo CD da minha máquina virtual, certo? Então aqui eu poderia ter acesso aos arquivos do meu cliente, poderia estar aí fazendo recuperações de arquivos da máquina do meu cliente, copiando para um pendrive, depois eu formataria a máquina do meu cliente. Então é um sistema bastante leve, muito bom de se utilizar e eu recomendo bastante para que vocês possam aí estar fazendo manutenções na máquina dos clientes de vocês. Agora olha só o processo de instalação como é fácil. Imagine que você colocou a imagem ISO aí, né? Fez o seu pendrive bootável com o Ventoy, por exemplo, né? Inclusive eu fiz um vídeo ensinando a fazer um pendrive bootável com o Ventoy, muito bom esse software para criação de boot. Então imagine que você baixou aí o Core e passou, né, o Core Linux, e passou para o pendrive, né, o seu pendrive bootável com o Ventoy. Então você está executando nesse momento, imagine isso, você está executando da máquina pelo pendrive. Agora você quer instalar no HD, olha como é fácil. Você vai clicar aqui no botão Install, né, nessa bolinha aqui cinza, ou você pode clicar com o botão direito, certo? Aí aqui nós temos várias opções de instalação, ok? Cadê aqui, ó? Aí em aplicações eu tenho TC Install, é a mesma opção aqui da bolinha aqui abaixo, ó, TC Install, certo? Então tanto faz. Lembrando, com o botão direito, aplicações, TC Install, ou então vocês vão aqui na bolinha e clica TC Install. Ele abre essa janela de instalação. Olha como é fácil, gente, presta atenção. Eu vou clicar aqui no botão Roll Disk, ele já encontra aqui o meu HD virtual, né? No caso ele também iria encontrar os HDs físicos da máquina de vocês, né? Se vocês marcam e clica no botão próximo, ele já dá o formato que ele vai fazer a formatação, né? A extensão do tipo, os tipos de arquivo que ele vai fazer a formatação do seu HD. Eu já deixo na opção ext4, certo? Clique em próximo. Aqui eu não preciso instalar mais nada, só vou clicar em próximo, certo? Aqui ele está dizendo que vai instalar, ó, o Core e uma versão de desktop, né? Essa versão que a gente está utilizando aqui, ou para usuários avançados você poderia estar marcando Core apenas na versão de linha de texto, ou seja, ele não iria apresentar essa tela gráfica para vocês, ele ia apresentar a tela de modo de comandos, né, o terminal. Bom, eu vou deixar nessa opção aqui, vou clicar no botão próximo. Ele já está formatando, vamos lá, vou clicar aqui no botão processo e ele vai fazer tudo isso aqui, ó, certo? Vamos clicar no processo, vamos aguardar. Particionando, ele já está particionando, ó, já está formatando o HD, certo? Já está aqui fazendo uma codificação e vamos lá. Olha, instalação completada, certo? A instalação foi completada. Então, a partir de agora, o sistema Linux Core está no HD da sua máquina virtual e estaria também, né, no HD físico do seu computador. Então, vejam como foi simples a instalação do Core. Agora eu vou fechar aqui, vou desligar minha máquina virtual e vamos agora fazer o teste se ele vai estar funcionando a partir do HD, não é isso? Então, ó, vocês viram onde eu cliquei, vou repetir o procedimento dessa bolinha aqui, ó, com o símbolo de desligar, exit. Aqui já está o shutdown, eu vou dar OK. Ele vai encerrar todos os processos, ó, killing all process, ou seja, ele está matando todos os processos, finalizando-os. Pronto. Vou agora, pessoal, remover, vamos por assim dizer, o pendrive bootável que está na minha máquina virtual e que estaria aí no seu pendrive, no seu computador. Então, nesse momento, você já poderia tirar o pendrive aí do seu computador.
No meu caso eu vou tirar de modo virtual aqui porque eu estou utilizando tudo de maneira virtualizada. Então ó, vou clicar aqui no botão, já estou com a máquina virtual que eu estou trabalhando selecionada. Clicando aqui em configurações, eu vou aqui ó, em sistema, vou desconectar o meu CD-ROM, certo? Para que vocês tenham certeza de que eu vou rodar ele pelo disco rígido. E vou aqui em armazenamento, certo? Eu vou clicar aqui no CD-ROM e vou pedir para tirar o CD de dentro do drive virtual, certo? Seria a mesma coisa você tocando aí, né, com o seu dedo no CD-ROM do seu computador, a gavetinha sairia, você tiraria o CD, ou então puxando o pendrive, um exemplo, né? Imagine dessa forma. Então ó, já desconectei a minha gravadora, né, virtual, meu leitor de disco óptico virtual, e também removi o CD dentro dele, certo? Ok. Então vou clicar agora no botão iniciar. Então ele vai agora iniciar por onde? Voltando aqui em configurações, eu até esqueci de comentar com vocês, em sistema aqui ó, ele vai buscar o sistema operacional dentro de onde? Do disco rígido. Não vai buscar mais de dentro do CD, até porque o CD não está conectado. Ó. Prova aqui, a prova está aqui, ó. O CD não está conectado, certo? E aqui armazenamento, ó, não tem nada, não tem nenhum disco dentro do meu drive de CD. Esse drive aqui é um drive virtual, né, pessoal? Pronto, vou clicar OK, vamos lá, inicializar, ó. Vejam aí que o sistema ele vai inicializar a minha máquina virtual a partir do HD dele mesmo, onde ele foi instalado. Então vamos aguardar aí, ó. Pronto, já abriu. Ou seja, já estou com o meu sistema Core funcionando a partir do disco rígido da minha máquina virtual. Na continuação do vídeo, eu vou mostrar alguns comandos aqui, né, para que vocês possam aprender um pouco mais de Linux aqui nessa videoaula. Então, pessoal, eu vou clicar aqui no terminal, vou abrir o nosso terminal e executar aqui alguns comandos Linux para que nós possamos aí se familiarizar melhor com esse sistema operacional de modo linha de texto, linha de comando, tá bom? Então vou mostrar aqui alguns comandos básicos para que nós possamos assim ficar mais interessado em querer aprender mais sobre o Linux. Então aqui eu vou rodar o comando date, que é um comando utilizado para sabermos a data e hora do computador, o ano, o dia, o mês, o dia da semana, o mês e a hora também, tá bom? Então simplesmente digitar aqui o date e dar enter, ele mostra para nós aqui o dia da semana, a data, né, 18 de julho, um domingo, e mostra aqui também, ó, o ano, tá certo, e a hora do computador. Então esse é um comando muito básico, mas que de grande informação para todos nós, tá bom? Um outro comando bem interessante é o comando hostname, certo? Se eu fazer aqui o comando hostname e dar enter, ele vai mostrar o usuário, certo? Que está logado aqui na máquina, aqui no nosso computador, tá bom? Então o hostname ele mostra aqui que o usuário box ele está conectado nessa máquina, tá bem? Temos outro comando aqui também muito legal, que é o comando free, ok? Esse comando free, vou dar enter para que nós possamos ver, ele exibe aqui informações da nossa memória, né? Quanto está sendo consumido dela nesse exato momento, ok? Tanto a memória swap quanto a memória, vamos dizer assim, a memória física desse computador, tá bom? Memória, vamos dizer assim, a memória RAM dessa máquina. Outro comando muito interessante é o uptime. O uptime ele mostra quanto tempo tem que essa máquina está em funcionamento. Então vamos dar enter aqui e vamos ver, ó. Então essa máquina está em funcionamento, 10 minutos essa máquina já está sendo utilizada, né? Eu liguei ela há pouco, né, como vocês viram. Nós temos 2 usuários nessa máquina, tá certo? E ela está funcionando aproximadamente há 10 minutos. E se eu quiser saber quem está logado nessa máquina, eu vou colocar aqui o who, né? Quem
significa quem. Então vamos lá, então ó, ele mostra aqui para mim que o usuário que está logado aqui é esse usuário aqui, ó, TC, certo? Esse usuário TC está logado na minha máquina. Um outro comando bem interessante aqui, pessoal, é o comando df. O comando df, né, ele diz para mim aqui quanto de memória eu já estou utilizando aqui do nosso computador. Então eu coloquei aqui o comando df, certo? Disk free, certo? Quanto de espaço livre eu tenho no disco. Então, ó, eu tenho aqui espaço livre no meu HD, eu já reconheci ele aqui, ó, certo? Ele é um HD de 12 GB e eu já utilizei aqui um espaçozinho. Veja que ele não tem mais 12 GB, ele tem 11.7 GB. Então, esses outros restantes eu utilizei aí com alguns processos que eu estou trabalhando, bem como com algumas instalações que o próprio sistema necessitou para poder fazer a instalação do Core, né, do Linux Core. Eu vou aqui trabalhar agora um comando que eu posso estar utilizando para trocar a senha do meu computador, né? Para isso você precisa estar logado, ou melhor, você precisa se conectar com o usuário mestre do computador, que todos nós já sabemos que é o usuário root, no caso aqui do sistema Linux. Lá no Windows é o usuário administrador, tá certo? Então olha só, para trocarmos a senha ou para criarmos a senha para o usuário root, nós digitamos sudo password, certo? Quando eu digito sudo password, que essa é uma abreviação do password, né, senha, eu estou dizendo que eu vou fazer uma mudança aqui de senha com o usuário principal, certo? Então vou dar enter. Ele pergunta aqui, ó, alterando o password para o root. Então eu vou estar trocando a senha do meu usuário root. Ele pede uma nova senha, eu vou criar uma senha aqui e vou dar enter, certo? E ele pede para mim repetir a senha novamente. Vou repetir a senha e vou dar enter. Então ele diz aí que o password, né, que a senha para o usuário root foi alterada. Então em um próximo logon que eu fizer nessa máquina, ou seja, quando eu reiniciar e voltar, eu vou precisar colocar a senha que eu criei. Então é um comando bastante interessante. Então pessoal, para que nós possamos trabalhar os últimos comandos aqui no sistema Core Linux, eu vou precisar aqui abrir alguns aplicativos para que vocês possam ver o que os comandos fizeram, né? A eficácia dos programas. Eu vou abrir aqui com o botão direito aqui, ó, em System Tools, ferramentas do sistema. Eu vou abrir aqui um editor de texto simples, certo? Aqui embaixo eu tenho o painel de controle, Control Panel. Vou abrir aqui esse painel de controle e vou habilitar aqui o Datetime para ele exibir aqui, ó, ferramenta de data e hora. Pronto, esses dois aqui já tá bom. Então vamos lá. Olha só, imaginemos que nós estamos aqui com vários programas abertos e alguns deles estão travando, né? Por algum motivo, aquele aplicativo, né, parou de funcionar. Através da linha de comando eu tenho como finalizar esses aplicativos. O primeiro passo é eu rodar o comando top para ele mostrar para nós todos os programas e processos que estão sendo executados naquele momento. Então com o comando top ele mostra aqui para mim todos os programas, né, e processos que a minha máquina está trabalhando. Então ó, eu tenho aqui o painel de controle, né, cPanel, e ó, o código dele aqui, o 1316. Então veja, aqui ele mostra o nome da aplicação ou processo, e aqui ele mostra o código que nós vamos precisar dele para finalizá-lo via linha de comando. O editor, cadê o editor? Tá aqui, ó. Nós temos aqui o editor e aqui na frente eu tenho o código dele, que é o 1315, tá certo? E o datetime, aqui, ó, date tool, né? A ferramenta de data
e hora desse computador é o processo 1320, a identificação dele. Então, como que eu vou finalizá-lo? Vamos começar aqui pelo editor, né? Vou mostrar agora um outro comando. O top foi para vocês verem a lista de aplicações e processos que você está utilizando. Agora aqui, ó, vou finalizar primeiro aqui o editor. Qual é o código do editor? 1315, certo? Como que eu vou finalizar ele? Olha só, pessoal. Vou dar aqui um Ctrl C para mim para a utilização desse comando acima. E olha só, kill, né? Que significa encerrar, matar aquela aplicação. E eu vou aqui, ó, o editor é o 1315, né? Então vou dar espaço 1315. Quando eu der Enter, note que o meu editor ele foi fechado. Então eu acabei de encerrar aquela aplicação. Por linha de comando é possível fazer isso. Ó, aqui o meu relógio aqui abaixo, né? O Date Tool. Qual é o código dele? É o 1320. Então aqui abaixo eu vou fazer, ó, kill, matar, encerrar, parar o 1320. Quando eu der Enter, ele finaliza o meu relógio, né? Então dessa forma vocês conseguem também por linha de comando fechar alguns programas, né? Que estejam travando ou encerrando ou com mau funcionamento, né? Sem vocês precisarem ir ali no xizinho e clicar, tá certo? Então bastante interessante o comando, muito interessante, tá bom? Então é isso. Grande abraço e até a próxima.